Dr. Décio Brunoni é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Genética pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências Biológicas Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Genética Clínica pelo convênio Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, livre-docente de Genética e derrubador de microfones, livre-docente de Genética Humana e Médica pela Unifesp, assessor ad hoc de diversas instituições brasileiras, como CNPq, CAPES e FAPESP, e parecerista de diversos periódicos brasileiros e do exterior. Sócio fundador e honorário da Sociedade Brasileira de Genética Médica, sócio titular da Sociedade Brasileira de Genética, sócio efetivo da Associação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina. É professor titular do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie e grande incentivador para que este simpósio ocorresse. O doutor Décio também falará 40 minutos e depois nós abrimos para as perguntas. Ok, muito obrigado. Quero agradecer o convite. Podemos passar? Quem que começa a festa? Aqui. Bom, então, esse simpósio foi engendrado pela Vívia já há muito tempo e a gente conversou o que seria adequado apresentar aqui. Então, nós combinamos que o professor Salomão faria essa parte inicial com considerações gerais e eu vou entrar mais no conhecimento daquilo que se sabe sobre causas identificáveis. E quando se fala em causas identificáveis da deficiência intelectual, e de uma maneira geral de todas as deficiências, as causas genéticas são importantes. E eu vou me focar principalmente, então, nas causas genéticas. Aqui uma notícia que valeria a pena vocês que trabalham nessa área saber, porque não é todo mundo que sabe. Depois de quase 30 anos de um trabalho muito intenso junto ao Ministério da Saúde, diversas organizações, entre as quais a Sociedade Brasileira de Genética Médica, conseguiu esse feito extraordinário, que é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E nós já temos lá no Ministério, para as doenças de origem genética, protocolos que já estão vigentes e devem ser executados pelo Sistema Único de Saúde para deficiência intelectual, erros sinais do metabolismo, anomalias congênitas e doenças genéticas de início tardio. Então, vocês que trabalham em organizações, etc., adotem a política de doenças raras, porque a gente tem que fazer ela funcionar. E aí, todos os testes genéticos que eu vou falar hoje aqui, que são desde os mais simples até ultra sofisticados, deverão ser contemplados. Eu também convido vocês, eu usei e abusei muito aqui da minha colega Maria Antônia, da Unicamp, porque no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica existem diversos cursos, um dos quais de deficiência intelectual. Então, vocês podem assistir a Maria Antônia, tudo que ela falar, eu concordo com ela. Tanto é que eu roubei um monte de slides dela. Ó. Para frente, para frente. Bom, a deficiência intelectual, como já foi dito, então, ela não é exclusivamente determinada por um quociente de inteligência. Existem condições funcionais que devem ser levadas em consideração, é só ler o DSM-5 e vocês vão ver lá, então, o transtorno do desenvolvimento intelectual, onde tudo isso está bem caracterizado. Porém, quando vamos buscar algum dado de prevalência na literatura em qualquer lugar, qual é o critério utilizado? A determinação do QI. E aí, pela determinação do QI, é uma questão da distribuição da curva normal. Você vai determinar o indivíduo com deficiência intelectual ou não, colocando a régua onde você quiser. Em geral, a gente coloca a regra em 2 desvios padrão para baixo e para cima, o que define, então, o indivíduo. 2 desvios padrão para baixo, que é em torno de 2,6% da população, como deficiência intelectual, e 2,6 desvio padrão para cima, como altas habilidades. E é isso que se faz na prática. E aqui está, já foi falado. Então, é por isso que sempre você vai ter repetido em qualquer trabalho que você leia que a deficiência intelectual encontra-se entre 1% e 3%, porque depende do critério que você utiliza dentro dos 2 desvios padrão. Em geral, todos os trabalhos da literatura internacional colocam uma faixa em torno de 1%.
Então, é fácil fazer a conta. No Brasil, estamos com 260 milhões de habitantes, 1%, 2,6 milhões têm deficiência intelectual. Entre as causas não genéticas que o professor Salomão falou, eu gostaria de novamente enfatizar os efeitos do álcool na gestação. É tão devastador e é tão importante que é uma atenção tomada no mundo inteiro. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma campanha permanente de tentativas de prevenção. E nós, lá no Mackenzie, produzimos uma série de trabalhos. Esse ano vamos transformar em livro, se Deus quiser, e a CAPES mantiver o patrocínio que estava mantendo até hoje, e vamos publicar um livro exclusivamente com as nossas pesquisas sobre efeitos do álcool na gestação. Entre as causas genéticas, nós temos as causas cromossômicas, gênicas e multifatoriais. Dos modelos de deficiência intelectual falados anteriormente, a leve, que é a grande maioria delas, a causa é multifatorial. Aliás, é praticamente impossível existir uma condição de afecção da saúde humana que não tenha uma causa identificável. Só que a maioria delas são causas multifatoriais. E nas causas multifatoriais nós sabemos a multifatorialidade. O difícil é encontrar em cada indivíduo quais são essas multifatorialidades que estão atuando nele. De qualquer maneira, a arquitetura genômica do indivíduo é a base sobre a qual interferências ambientais podem determinar, então, aquele fenótipo. E causas muito bem conhecidas e estabelecidas são as cromossômicas e gênicas, porque essas, que também dependem do ambiente, dependem menos. O fator genético alterado é fundamental, de tal maneira que a gente pode dizer qual é a causa genética de deficiência intelectual mais conhecida? Síndrome de Down. Então, nós podemos dizer que todos os indivíduos com síndrome de Down têm trissomia do 21 e todos os indivíduos com trissomia do 21 têm síndrome de Down. Agora, existe uma variabilidade fenotípica entre eles, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista cognitivo-comportamental. Essa variabilidade vai por conta da estrutura genômica geral do indivíduo e das condições ambientais que ele encontra. Na investigação genética, então, a investigação genética, ela vai desde o teste genético mais conhecido, já implantado no SUS, felizmente, razoavelmente, as pessoas, de uma maneira geral, encontram a possibilidade de fazer esse teste de norte a sul do país, que é o cariótipo, né? O cariótipo é o estudo dos cromossomos e ainda é um exame muito importante, apesar de que hoje nós temos exames muito mais sofisticados que conseguem identificar causas genéticas mais sutis, como a gente vai ver. Isso aqui já falamos. Avaliação. Então, o indivíduo que tem um atraso no desenvolvimento ou uma deficiência intelectual diagnosticada ou suspeita vai para uma investigação genético-clínica. Então, a primeira coisa que o geneticista faz é, evidentemente, fazer aquilo que todo médico tem que fazer. Olhar o paciente, examinar o paciente, falar com a família, então fazer uma anamnese e exame físico, e aí inúmeras síndromes genéticas já podem ser identificadas. De tal maneira que o teste genético, muitas vezes, é muito mais para orientar a família, porque nós não podemos esquecer que uma síndrome genética com deficiência intelectual pode não ser o único caso numa família. Esse casal que teve essa criança pode ter um risco aumentado de ter uma outra criança com deficiência intelectual. Então, o teste genético é fundamental para que o diagnóstico seja absolutamente definido e nós possamos orientar, então, a família. E aí nós vamos seguindo por essa trilha até chegar, então, a exames mais sofisticados, como esse aqui, que é o sequenciamento do exoma, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Eu sei que tem muitos da área educacional aqui, né? Quem que é da área educacional de uma maneira geral? A maioria. Então, qual é o impacto da deficiência intelectual nos sistemas escolares das crianças incluídas com alguma deficiência? É o maior impacto, porque é o diagnóstico mais identificável. Aqui vocês têm esse impacto, é só ir no site do INEP, e vocês terão, então, aqui, ao longo do tempo, o número de indivíduos que vão sendo
aqui está a maioria deles, já chegamos aqui a um número próximo de 800 mil. Então, no sistema educacional brasileiro existem 800 mil indivíduos incluídos. Se a gente pensar que se esperava 2,6 milhões de indivíduos na população geral, vocês veem que está relativamente bem representado. E está relativamente bem representado porque as indicações de alunos, aqui são alunos fundamentalmente da educação infantil e ensino fundamental, né, que concentram a maioria dos nossos alunos. Praticamente todos os sistemas educacionais que mostram dados a respeito da prevalência é em torno de 1%. De tal maneira que 1% é uma boa representação. Aqui está, então, as matrículas com deficiência. A deficiência mental aqui é do site do INEP, né? Então, eles é que precisam retificar o conceito. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos no município de Barueri. No município de Barueri, o nosso programa de pós-graduação lá do Mackenzie trabalhou durante 10 anos no sistema educacional, e aqui foi um trabalho feito com aproximadamente 800 alunos que eram referidos como tendo deficiência intelectual pelo registro do sistema municipal. E nós trabalhamos com esse registro inteiro, e vocês veem aqui que deficiência intelectual nós encontramos exatamente a metade. E essa é uma representação praticamente idêntica de todos os sistemas educacionais que você encontra, não só brasileiros, como mundiais. Esse trabalho está publicado nos arquivos de neuropsiquiatria, o acesso é gratuito, basta... Depois você vai disponibilizar as aulas para o pessoal? Beleza. Olha aqui, nós temos até a prevalência autorreferida de deficiência intelectual no Brasil, que é o inquérito da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde, tomara que ela continue existindo, Pesquisa Nacional de Saúde, mostra, então, em torno de, olha, no Brasil, 0,8. 0,8, quer dizer, está um número bem razoável. A gente esperaria 1, atingimos 0,8%. E aqui é um dado interessante, que é a estimativa da prevalência de crianças diagnosticadas com deficiência intelectual nos Estados Unidos, 2014 e 2016, e lá também um fenômeno que a gente encontra mundialmente, que aparentemente há um incremento. Esse incremento é uma coisa muito discutível na literatura, cientificamente a gente ainda não sabe se deve exclusivamente ao diagnóstico mais efetivo. No autismo, existem trabalhos que mostram que essas cifras de quase 2% de crianças até 8 anos com diagnóstico de autismo ser explicado somente pelo reconhecimento mais adequado é duvidoso. É duvidoso. 60% a 70% do incremento pode ser debitado pelo reconhecimento e método diagnóstico mais adequado. Porém, existe um número aí ignorado de que por que está acontecendo esse aumento. É por isso que os estudos epidemiológicos na deficiência intelectual e no autismo e na deficiência de uma maneira geral estão altamente voltados no mundo inteiro para condições ambientais. E dentro das condições ambientais, na deficiência intelectual, o consumo de álcool na gestação é campeão, não tem a menor dúvida quanto a isso. Aqui nós temos para a deficiência intelectual até o padrão ouro das investigações científicas, que é uma meta-análise. Uma meta-análise feita com 52 trabalhos na literatura, cravou em 1,37. 10,37 por mil, 1,037%. Né? Então, realmente é crível esse número de 1% numa população geral de você considerar indivíduos com deficiência intelectual. Bom, vamos agora entrar nas causas genéticas, então. Podemos dizer o seguinte: quanto mais grave, mais genético. Tirando a síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual moderada e que é a síndrome genética mais conhecida, e por que ela é mais conhecida? É porque ela tem uma melhor adaptação, né? Evidentemente, a síndrome de Down tem uma prevalência alta ao nascimento, mas não é a maior que tem prevalência alta ao nascimento.
Outras têm uma prevalência maior, só que as crianças têm um comprometimento tão grave que não sobrevivem. Existe uma alta mortalidade nas síndromes genéticas. E na síndrome de Down, essa mortalidade foi paulatinamente caindo, de tal maneira que hoje a mortalidade infantil na síndrome de Down é um pouquinho acima só da mortalidade infantil das crianças de uma maneira geral, né? Pelo reconhecimento da síndrome, o tratamento cardíaco na síndrome de Down reverteu completamente a sobrevida de crianças com síndrome de Down. Então, tirando essa síndrome, que tem uma alta adaptabilidade com deficiência mental moderada, todas as demais é de severo a profundo, com algumas variações. Por exemplo, síndrome do X frágil, que a gente vai falar. Em geral, as crianças são muito acometidas, mas podem também ter uma deficiência mental moderada. Muito bem, então nós temos causas cromossômicas, gênicas e multifatoriais. Se a gente fizer esse quadrinho aqui, 2 a 3% da população, causa identificada em 50% a 60% dos casos. Vocês veem aqui, cromossomos, 20 a 25. Dos 20 a 25, 17 é só a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down representa mais da metade dos casos de deficiência intelectual de causa cromossômica e o sítio frágil, 3%. De maneira que 17 mais 3 é 20. Se a gente conhecer duas síndromes adequadamente em sistemas escolares, serão as síndromes genéticas com deficiência intelectual mais encontradas, né? Que são as crianças com síndrome de Down e a síndrome do X frágil. E a gente se comunica muito com professores, etc. E praticamente todos os professores conhecem, porque tem a experiência prática de ter em sala de aula crianças tanto com a síndrome de Down como a síndrome do X frágil. Metabólicas é mais rara, 2 a 5%. As causas perinatais ambientais, 10 a 15%. Aqui, com alta representatividade, então, da síndrome fetal alcoólica, mas também de infecções perinatais, que ainda são importantes. A gente conseguiu acabar com a síndrome da rubéola congênita. Eu sou do tempo que a síndrome da rubéola congênita a gente atendia de baciada nos ambulatórios. Era uma coisa dramática. Crianças com alteração visual, auditiva, múltipla, etc., devido à síndrome da rubéola, que na Europa e nos Estados Unidos já tinha caído desde a década de 60. A vacinação contra o vírus da rubéola entrou no calendário vacinal brasileiro no ano 2000. Isso foi um dos maiores escândalos que pode ter existido do ponto de vista de saúde pública mundial. E a anóxia e a prematuridade ainda sendo um problema importante também. Mas aqui nós temos isso aqui, ó, metade é desconhecida, né? Então é aqui que o avanço da pesquisa é importante para identificar essas causas. Quando a gente tem alterações cromossômicas que o cariótipo não pode revelar, é preciso lançar mão de outros exames. E aí nós podemos diagnosticar, então, as microdeleções e microduplicações, que vem a ser atualmente, tirando a síndrome de Down, a principal causa de deficiência intelectual genética, como a gente vai ver. Bom, para falar em causa genética, precisa conhecer um pouquinho dos cromossomos e do DNA. Então, vamos lá. Está aqui. Pode falar esse? Muito bem. Então, aqui, ó. Os cromossomos são estruturas que contêm o DNA, mas eles não são a mesma coisa. Os cromossomos são principalmente estruturas proteicas. E nessas estruturas proteicas enrola-se a molécula de DNA. E esse sistema é assim feito para conseguir manter o número genético constante de geração após geração. Todos os organismos têm cromossomos e DNA, dos vírus aos mamíferos. Porém, a organização nos mamíferos ou nos organismos superiores de reprodução sexuada exige que o DNA seja contido nos cromossomos para permitir que na divisão celular o DNA seja distribuído igualmente entre as células filhas. Isso só é possível porque o DNA está contido nos cromossomos, de tal maneira que os cromossomos são estruturas que podem ser visíveis no microscópio comum,
mas o DNA é uma molécula, que só pode ser estudado de outra maneira. É por isso que nós evoluímos do estudo do cariótipo, desde a década de 1960, para estudos de sequenciamento do DNA, que começaram a ser consistentemente utilizados na prática a partir dos anos 2000. Então, nós demoramos 40 anos para conseguir chegar dessa estrutura a essa estrutura aqui. É tudo uma coisa muito recente. Você já deve ter ouvido falar da PCR. PCR é uma das técnicas utilizadas em biologia molecular que consegue estudar o DNA. O inventor da PCR, que foi um prêmio Nobel, morreu esse mês de agosto, o Kary Mullen. Ele morreu esse mês. Quer dizer, é um conhecimento ainda muito novo. Aqui nós temos, então, os cromossomos. De maneira que, através de um estudo na divisão celular, na fase de metáfase, nós podemos identificar os cromossomos aqui e, através da identificação deles, podemos contar o número e podemos ver a estrutura através dessas bandas aqui. Então, a síndrome de Down é uma alteração numérica, trissomia do 21. Os indivíduos que têm síndrome de Down têm 47 cromossomos. As meninas com síndrome de Turner têm um cromossomo a menos. As meninas com síndrome de Turner têm 45 cromossomos. Essas são as alterações numéricas. E essas duas são as mais adaptativas. Todas as demais alterações numéricas são muito desadaptativas, a mortalidade é muito elevada e muitas delas são incompatíveis com a vida. E a gente sabe que existe no ser humano por causa do estudo dos abortos espontâneos. Perdas reprodutivas até a 4ª semana mostram até 90% de aberrações cromossômicas. E são o quê? Trissomias do cromossomo do 1, do 2, do 3, do 4, que são todas letais. Né? Por quê? Porque uma grande quantidade de material genético está envolvido nessas alterações. Aqui, então, cariótipo humano, 46XX, das mulheres. E os cromossomos, então, eles podem ser autossômicos ou sexuais, X e Y. Então, uma outra coisa que o pessoal confunde é quando a gente fala de um gene autossômico, né, ou de um gene sexual. Nós só estamos querendo dizer que um gene que está localizado num cromossomo autossômico é autossômico, e um gene localizado no cromossomo sexual é um gene sexual. É só isso que quer dizer. E a diferença identificada em todos os estudos de prevalência, que o professor Salomão aqui já mencionou, de que tem mais homens com deficiência intelectual, uma das causas, sem dúvida nenhuma, se deve a que os homens só têm um cromossomo X e as mulheres têm 2 cromossomos X. Portanto, genes deletérios do X atingem mais frequentemente os homens, porque basta ter um gene. Enquanto que para a mulher ser afetada por um gene do cromossomo X, como ela tem 2, ela tem que ter genes mutados nos 2 cromossomos X. Então, todos os genes localizados no cromossomo X, únicos, mutados no homem, podem levar a deficiência intelectual. E isso é que explica a frequência maior dessa condição em homens. E aqui está a evolução. Então, nós saímos da década de 60 com os cromossomos e chegamos até aqui, vocês veem, coisa recente, né? Nós conseguimos começar a fazer os arrays genômicos e sequenciamentos do DNA a partir dos anos 2000. Então, hoje, aqui no mundo inteiro, nós temos disponíveis fundamentos, técnicas e laboratórios capazes de fazer o sequenciamento de tal maneira que no sequenciamento, então, a gente parte da identificação. Se a gente relacionar unidades de informação genética com unidades de informação da informática, nós teríamos 1 byte para os computadores, né? Em genética é uma base. Então, as alterações cromossômicas reveladas aqui pelo cariótipo é da ordem de 10 milhões de bases. 10 milhões de informação genética, enquanto que esses estudos aqui identificam uma. Vocês estão vendo que aqui é completamente diferente. Aqui nós temos que fazer uma técnica citogenética altamente laboriosa, que demanda um técnico muito bem preparado para conseguir ver os cromossomos. Aqui
Cada pico desses é uma unidade de informação genética. E isso é feito por máquinas, por sequenciadores. Então é preciso isolar o DNA do indivíduo, oferecer para a máquina e ela faz isso. Ela faz, então, esse cromatograma que vai identificar cada uma das bases de cada gene conhecido que nós temos. E aqui em unidades de informação. Então a gente sai das cromossômicas de pelo menos 10 milhões de pares de base para a identificação de um par de base, né? É por isso que hoje a gente diz o seguinte: se é genético devido a uma alteração primária do material genético, o teste genético identifica. Então são esses justamente os testes genéticos que a gente está batalhando enormemente para o Ministério da Saúde e incluir no Sistema Único de Saúde. E esses testes cada vez mais barateiam. E como são máquinas que fazem, quanto mais fizer, mais barato fica, né? De maneira que já o custo-efetividade desses exames é extraordinariamente efetivo. Bom, aqui está a síndrome de Down. Todo mundo conhece, não preciso falar. Vamos direto para a genética da síndrome de Down. Então, na síndrome de Down, a maioria dos casos é uma trissomia livre. O indivíduo com síndrome de Down é reconhecido desde que nasce. Não tem problema nenhum de identificá-lo, né? Por que o teste genético é importante? É para identificar se é uma trissomia livre, se é um mosaico ou se é uma translocação. Porque justamente no mosaico, que é em torno de 1% dos casos, eu espero uma melhor evolução clínica, e na translocação eu preciso estudar papai e mamãe, porque uma translocação equilibrada em qualquer um de nós pode virar desequilibrada num filho, porque o gameta que a gente vai produzir para produzir o nosso filho, ele pode ir alterado. Então, a única maneira de poder orientar um casal, se o risco deles é negligível aqui nos dois casos anteriores, de um risco alto nesse caso aqui, é fazendo o cariótipo. Então, fazendo o cariótipo da criança, eu sei qual é a condição genética dele. Se for uma translocação, eu preciso estudar os pais. Se os pais forem normais, é uma mutação, risco baixo. Se um dos pais forem portadores de uma translocação, o risco é alto, pode chegar a 30%. E aí outras técnicas como fertilização in vitro, diagnóstico para implantação, é que deverão ser oferecidas. Aqui é a trissomia do 21, aqui podemos passar, um detalhe que não precisa, senão a Vivian vai dizer que eu já estourei o tempo. Bom, uma outra categoria muito importante de problemas genéticos são as síndromes dos genes contíguos. Evidentemente, aqui a gente já cai, vocês viram lá, síndrome de Down sozinha praticamente responde pela metade das alterações cromossômicas. Depois da síndrome de Down, já existem identificados 3.000 síndromes cromossômicas. Que aí não se trata de um cromossomo a mais ou de um cromossomo a menos. Trata-se de um fragmento de um cromossomo a mais ou um fragmento de um cromossomo a menos. Ora, 3.000 síndromes genéticas para dar uma frequência total de 5% é porque a frequência de cada uma delas é muito baixa. E às vezes, simplesmente, é um acontecimento único na vida de um geneticista. E aí a gente tem que estar esperto porque esse caso vai para a publicação, né? Então é assim que as novas síndromes, todo dia tem uma nova síndrome sendo publicada em alguma revista de genética, porque são essas que são extremamente raras. E aqui nós temos essas aqui, então, por exemplo. Essa criança aqui é um caso antigo, estudado lá na Escola Paulista de Medicina, com aniridia e um tumor renal, tumor de Wilms. Caso raríssimo. Esse caso aqui a gente diagnosticou ainda na era pré-genômica. E essa criança, então, tinha uma microdeleção, mas identificada no cariótipo. Não sei se vocês conseguem ver que esse cromossomo 11 tem essa bandinha aqui, e aqui nesse 11 está faltando essa bandinha aqui. Pois bem, esse pequeno fragmento cromossômico tem pelo menos 10 milhões de pares de base e é responsável, então, pela radical afecção ocular que essa criança tem, aniridia, ficou cega, e um tumor renal ainda, que precisa ser diagnosticado e operado, senão ela morre por causa do tumor renal.
Daí em diante, diversas síndromes conhecidas foram identificadas como sendo de microdeleção. Então, nós temos as síndromes de Williams, no cromossomo 7, braço longo, banda 11, a velocardiofacial. A síndrome velocardiofacial é uma síndrome muito bem conhecida e frequente. Dentro das síndromes de microdeleção, é a síndrome mais frequente que existe, em torno de 1 a 3 mil nascimentos. A síndrome de Smith-Magenis, que é uma síndrome muito interessante do ponto de vista comportamental. Essas crianças tanto podem ter autismo como psicoses, mas ela é rara. E é uma microdeleção, então, em 17p11. A síndrome de Miller-Dicker, a síndrome de Rubinstein-Taib, ou seja, tem uma série de síndromes com microdeleção e microduplicação, muitas das quais a gente faz o cariótipo e o cariótipo não revela uma alteração. Então, nós precisamos de uma técnica mais adequada, que junta um estudo de DNA com o cariótipo, que é uma chamada técnica citogenômica. E através da técnica citogenômica, então, aqui é um caso, nós podemos fazer essa coisa aqui maravilhosa. Esse pontinho aqui, brilhante, nada mais é do que uma sequência de DNA específico da região 17.11.2, que é uma sequência de DNA acoplada a um fluorocromo, oferecida a um cariótipo, e se o indivíduo tiver aquela mesma região, a região do cariótipo com aquela sequência de DNA capta esse fluorocromo e aparece um brilho no microscópio de fluorescência. Quer dizer, o conhecimento científico por trás disso que eu falei em meio minuto, né, demorou 30 anos. Demorou 30 anos. Mas se não tivesse lá o Dr. Joseph, o Paul e não sei o que fizeram, nós não teríamos essa técnica maravilhosa hoje em dia, que se chama técnica de FISH, Fluorescence In Situ Hybridization. Ainda uma técnica excelente, de baixo custo, e que faz diagnóstico de qualquer microdeleção ou microduplicação conhecida. A gente precisa conhecer a região cromossômica para fazer isso. Esse dá para fazer isso com Prader-Willi. Prader-Willi é uma síndrome bastante conhecida, muitos de vocês devem conhecer, são aquelas crianças que nascem hipotônicas, que não se alimentam, a partir de primeiro, segundo ano de vida, reverte completamente o hábito alimentar e elas passam a comer impulsivamente, de maneira que com 7, 8 anos de idade estão obesas, e se não houver uma vigilância muito grande, etc., com 17 e 18 anos estão com uma obesidade mórbida, e com todas as complicações de saúde por causa da obesidade mórbida. Pois bem, síndrome de Prader-Willi é também devido a uma microdeleção. Às vezes a gente pega uma deleção grande, mas muitas vezes, quando o cariótipo é normal, esse cariótipo aqui pegaria essa deleção, mas abaixo disso não pega. Aí eu faço uma técnica de FISH, especificamente para o síndrome de Prader-Willi, e vou obter uma falha na incorporação do fluorocromo naquela região do 15, porque aquela região não existe, ela ficou perdida. Então não vai aparecer, quer dizer, a gente tem 2 cromossomos 15, né? São sempre aos pares. Eu vou ter brilho num 15 e não vou ter brilho no outro, está feito o diagnóstico. Muito bem, e depois nós temos então as mutações gênicas da deficiência intelectual. Então, esse é um campo amplamente em investigação atualmente, né? Quer dizer, quando a gente conhecer finalmente os 25 mil genes que nós temos, ainda não são conhecidos, provavelmente aí, se for devido a um gene, seja de que tamanho for aquela alteração, um teste genético vai diagnosticar. Mas, por enquanto, somente nós conseguimos identificar, então, dessas... Quer dizer, o indivíduo tem uma deficiência intelectual, aquilo que o professor Salomão falou. Você investiga, investiga, investiga e não encontra nada, né? Se a gente adotar esses testes genéticos atualmente, nós conseguimos identificar 5%. Claro, muitas delas não são de gene único, elas são multifatoriais, como eu falei. E aí nós vamos ter que encontrar os fatores genômicos condicionantes daquela condição. Mas seguramente ainda tem escondido muitas que são monogênicas, devidas a um gene único. E essas ainda serão identificadas. Bom,
para falar em gene único, precisa falar da estrutura do DNA. Então, rapidamente, a estrutura de DNA poderia ser comparada a uma escada. Nós temos as partes laterais e os degraus. As partes laterais, então, são formadas por fosfato e pentose, e as partes centrais, mais conhecidas por bases nitrogenadas, as famosas A de adenina, T de timina, G de citosina e G de guanina. Todo mundo conhece, né? Justamente a mutação genética é uma alteração na sequência de uma base dessas. Então, eu deveria ter uma sequência A, T, C, G, A, Z, A, G, em vez do A eu tenho um T. Então, a substituição desse A por um T é uma mutação genética. Dependendo do gene, da localização do gene, ele já pode levar a uma proteína alterada e eu ter uma doença genética. É assim que funciona. Então, o que o sequenciamento genético é na verdade? O sequenciamento genético é, na verdade, o sequenciamento das bases do nosso genoma. Quantas são? 3 bilhões. Por isso é que é difícil de fazer um sequenciamento do genoma humano, porque nós precisamos identificar sem erro uma letrinha ao lado da outra durante 3 bilhões de repetições, já que a molécula de DNA é um polímero, e cada uma dessas unidades é um nucleotídeo. A soma de todos é um polinucleotídeo, é um polímero. Na estrutura gênica também é preciso conhecer que tem os exons e os introns. Os exons são as partes do gene codificadoras de proteínas. E 85% das doenças devido a um gene único estão nos exons. É por isso que o teste genético mais prático, factível hoje em dia, é o sequenciamento de exons. Porque dos 3 bilhões de pares de bases que nós temos, 10% só são exons. Então, se eu fizer um sequenciamento de exons, é muito mais fácil. É 10% de 3 bilhões, 300 milhões. É muito mais fácil sequenciar 300 bilhões do que 3 bilhões, tá certo? Então, o teste genético com melhor resolutibilidade e custo-benefício para fazer a identificação de um gene único é o sequenciamento do exoma. Disponível em universidades brasileiras, em laboratórios, etc. tal, precisamos incorporá-lo no SUS, através da política das doenças raras. E a síndrome do X frágil, então, é um exemplo de uma alteração monogênica. Falamos da síndrome de Down, maior representação das cromossômicas. Das síndromes monogênicas é a síndrome do X frágil. Aqui está o fenótipo, a maioria das crianças também tem um fenótipo identificável clinicamente, além da deficiência intelectual, existem condições de fenótipo, e aquilo que o Salomão falou é absolutamente verdadeiro e precisa prestar atenção. A deficiência intelectual na genética é só o impacto maior na adaptabilidade do indivíduo. Todos os indivíduos com síndrome genética têm deficiências múltiplas, não tem só deficiência intelectual, né? Se a gente começar a estudar a síndrome de Down, que é a mais adaptável e mais conhecida de todas, nós temos deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física. Nós temos todas essas condições e aí é preciso conhecer. Quer dizer, essa história não podemos rotular, isso é bobagem. Nós precisamos identificar para conseguir cuidar melhor. Você só consegue cuidar. Por que todo mundo faz o seu rastreamento, o seu check-up? Ora, então não precisava fazer check-up de nenhum. Deixa acontecer teu câncer, deixa o teu fígado estourar sem saber antes. Todo mundo quer saber, não é? Muito bem, a criança que nasce com uma síndrome genética tem o direito de ser investigada para saber qual é a afecção que ela pode ter. E a gente poder chegar antes de uma complicação que será pior para ela. O indivíduo com deficiência intelectual tem condições do dia a dia que ela não consegue referir. A dor de dente, que o Zé falou, é uma coisa clara, né? Então, nós precisamos estar alertas a isso e abandonar essa história de que você está rotulando e coisa e tal. O rótulo está na cabeça de cada um. É isso que está. Então, é essa coisa que a gente tem que desmistificar. Esse é o gene. E nesse gene aqui nós temos uma coisa extraordinária, porque a mutação genética do X frágil não se dá propriamente no gene do X frágil.
se dá num elemento genômico vizinho ao X frágil. E aqui, então, está comprovado também, até na genética é assim, melhor só do que mal acompanhado. Então, o gene do X frágil, se for acompanhado de um elemento anormal, que é uma ilha CPG, essa ilha CPG amplificada, pode acontecer isso, ó. Aqui é o normal. Se está tudo normal, eu tenho um RNA mensageiro. Tendo um RNA mensageiro, eu tenho uma proteína. Tudo ok. Porém, de uma geração para outra, pode acontecer uma pré-mutação. Vocês estão vendo aqui que esse elemento genômico aqui, que é uma trinca CGG, dessa quantidade aqui aumentou. Isso aqui pode ser determinado em todas as pessoas. Tem teste genético que diz, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50. Acima de 100 eu já tenho uma pré-mutação. Aqui ainda eu consigo fazer um RNA mensageiro. Agora, na próxima meiose, e isso acontece na meiose das mulheres, a mutação do X frágil é uma coisa extraordinária. Sempre começa num homem, mas termina num outro homem através de uma mulher. Então, a mãe que tem uma criança com X frágil herdou do seu pai a pré-mutação e transferiu para o seu neto. Então, a mutação que está no neto é devido ao avô. Mas quem leva a culpa é a mamãe, porque foi a intermediária, deu a notícia, né? Então, assim é que funciona essa mutação. E aqui, finalmente, então, quando eu tenho uma grande expansão, acima de 200 CGGs, então esse RNA, ele já não se codifica e eu não tenho a proteína. Aqui o nosso tempo terminou, então vou passando daqui para cá, papapá. Sim, isso aqui é importante, vou falar aqui para vocês. Desafios da deficiência intelectual para a saúde pública. Boa ciência, tudo isso que a gente falou, identificar para cuidar melhor. Com isso a gente humanização, comunicação, respeito à diversidade, abertura ao conhecimento novo, prevenção e promoção à saúde, diminuir a distância entre o diagnóstico e tratamento e diagnóstico e prevenção. Isso aqui são recomendações da Organização Mundial de Saúde, não fui eu que inventei. E aqui, então, finalmente, eu só posso dizer para vocês, muito obrigado. Eu queria saber, em relação a, no caso de irmãos, né, de pessoas com síndrome de Down ou outra deficiência intelectual, quanto que o aconselhamento genético pode contribuir no sentido assim, de quantas gerações, né, qual é o impacto real? Não é uma certeza, mas... Sim, bom, a recorrência, né? Tem um conhecimento básico, assim, que eu poderia dizer o seguinte. Genético não é necessariamente hereditário. Então, quando a gente pega as doenças genéticas de uma maneira geral, a maioria delas, como é que surgem na população? Por mutação. Para ser hereditário, essa mutação tem que passar para a geração seguinte. Então, vai depender o quê? Vai depender da adaptabilidade da mutação no indivíduo. Porque ele tem que crescer, se reproduzir, para daí aparecer na geração seguinte. De maneira que, em geral, falando bem em geral, tem exemplos mais específicos, as síndromes genéticas levam a uma diminuição da reprodução drasticamente. De tal maneira que a maioria delas fica sendo o quê? Mutação. Então, é genético, mas não é hereditário. Tá? Agora, existem particularidades. Então, dessas aqui que eu falei, você vê, a síndrome de Down, todo mundo deve conhecer uma família com síndrome de Down. Raramente alguém que conhece uma família com síndrome de Down diz, ela tem 2 filhos com síndrome de Down. Tem um, né? Porque a gente viu que a possibilidade de repetir um filho com síndrome de Down é naqueles 4% dos casais que um deles pode ter uma translocação e aí ter um risco de repetição. A síndrome do X frágil já é completamente diferente, porque o modelo genético é diferente. Vocês viram que a síndrome do X frágil passa através de uma pessoa absolutamente normal, que é aquela que tem a pré-mutação, né? Então, quando a gente trabalha com famílias de X frágil, é comum encontrar mais
do que o indivíduo afetado. Em resumo, cada caso é um caso, precisa ser individualizado. Agora, em relação ao aconselhamento genético, eu faço isso há 50 anos e é uma extraordinária decepção. Ninguém quer saber de risco. As famílias não querem saber. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. O pessoal quer tratar as doenças, né? E é muito difícil isso do ponto de vista de você conseguir identificar uma causa única de alto risco numa família e perceber que aquele aconselhamento genético, que você pode ter feito bem direitinho, etc., ele se dilui ao longo do tempo, porque é que nem você prevenir a tua obesidade, né? É um trabalho de todo dia, né? Comer pouco, se exercitar, etc. e tal. E o indivíduo que tem um alto risco genético, ele recebe o aconselhamento genético hoje, aí o tempo passa, não sei o quê, tarará. Não funciona. O aconselhamento genético não funciona. E, aliás, já tem literatura que mostra isso, infelizmente. Uma última pergunta, parece que tem ali, Eli. Oi. Eu. Aqui, ó. Desce. Aqui. Sim. Oi, bom dia. Meu nome é Arielle. Eu queria saber se há uma prevalência de deficiência intelectual em crianças diagnosticadas com biotinidase parcial, né? E se existe já alguma conexão, alguma ligação com o TEA, falando de deficiência de biotinidase. Estou falando do meu filho em específico. Ah, é? Isso. Bom, não conheço muito bem a biotinidase. É um erro inato do metabolismo, mais raro, etc. Não tenho a menor ideia, eu acho que você deve saber melhor do que nós e pode falar para a gente. Os erros inatos do metabolismo, eles são um grupo específico de doenças genéticas que estão sendo cada vez mais conhecidos, e entre eles tem esse que o professor Salomão falou, que é a fenilcetonúria. Fenilcetonúria permite um tratamento adequado através de uma dieta restritiva. A maioria deles não. A biotinidase eu não sei. Você dando biotinidase provavelmente deve receber algum tipo de melhoria. Mas se a parcial está associada à deficiência intelectual, deve ser uma questão aberta na literatura, provavelmente, porque você, senão, já saberia, né? Exatamente. Vou encontrar e te respondo. Olha, a comorbidade com o TEA, a gente estuda bastante isso. E na revisão mais recente que eu fiz, não encontrava deficiência da biotinidase. Mas provavelmente também é por falta de amostra suficiente, né? Quer dizer, como é um erro inato do metabolismo identificável só por teste pouco conhecido, etc., ainda não se tem. Certamente, se tiver uma comorbidade com o TEA, não deve ser das mais importantes, porque senão já estaria referido claramente na literatura. Ok? Muito bem, professor Décio, muito obrigada. Queremos agradecer e entregar uma lembrança em nome do CIAN.